Vamos começar, né, com o nosso texto. Ele é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 8 e depois do verso 12 ao verso 19, ok? Esse é o nosso texto da mensagem, mas mantenha-se com a sua Bíblia aberta, porque daremos prosseguimento, né, no nosso estudo, passeando por ela, ok? Bom, dito isso, vou iniciar aqui o nosso momento com a leitura da palavra do nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 1, diz assim as Escrituras: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Agora pulamos para o verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, se não há ressurreição dos mortos, ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Em algumas versões vai estar: somos os mais infelizes, mas a que eu gosto mesmo é que diz: nós somos os mais miseráveis. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis. Então vamos pensar sobre justamente a ressurreição de Cristo e a implicação que isso traz para as nossas vidas. Bom, algum tempo atrás, uma colega de trabalho, ela veio puxar assunto sobre a questão da ressurreição de Cristo. Ela acreditava em Deus, mas não conseguia crer na ressurreição de Jesus, né? Nós nos conhecíamos de vista, mas não tínhamos ainda conversado um pouco, então ela resolveu, estávamos sentados um do lado do outro, e ela resolveu então se aproximar e começamos a falar sobre Jesus Cristo, né? E ela, sendo cristã, como ela se apresentou, ela disse para mim que cria verdadeiramente em Jesus, cria verdadeiramente em Deus, mas não acreditava na ressurreição, né? Ela não acreditava, como é que eu vou dizer, na ressurreição corpórea de Cristo. Ela foi mais ou menos assim que ela disse: eu acredito em Jesus, mas não acho que ele ressuscitou em carne, sabe, de forma física. E nem acho que ele vai voltar também de forma física. Eu acho que ele ressuscitou nos nossos corações. E talvez ele volte nos nossos corações. Bom, muitas pessoas pensam dessa maneira, ok? Hoje em dia, isso é uma fala bastante comum, né? E as pessoas creem dessa maneira sem perceber que foram levadas
a compreender o evangelho assim e não conseguem perceber que essa crença ela é contraditória. Crer que Jesus ressuscitou nos nossos corações ou que Jesus vai voltar só nos nossos corações é um problema. E muita gente partilha desse problema, partilha desse ponto. Nós vamos pensar justamente isso, porque se Cristo ressuscitou, como a Bíblia diz que ele ressuscitou, então isso tem algumas implicações sobre as nossas vidas, ok? Então o texto que nós lemos hoje, ele fala justamente sobre esse assunto. Mas antes de abordarmos o texto, é preciso levarmos em consideração o contexto histórico deste texto. A carta de Paulo aos Coríntios, né, sendo a primeira carta, ela foi escrita no período de 55 depois de Cristo. Os destinatários, então, eram crentes, ou melhor, assumiam-se crentes, ok? Não eram pessoas que teoricamente precisavam se converter, pois já entendiam que eram convertidas, ok? São para essas pessoas que o apóstolo, então, ele descreve, ele escreve, ele então vai transmitir a sua mensagem. Outro problema importante, outra questão importante é que a igreja em Corinto, neste momento, ela passava por sérios problemas de comportamento, ok? Havia divisões, havia conivência com o pecado, havia orgulho de determinados pecados, havia um entendimento incorreto sobre a própria crença, sobre o próprio evangelho, e havia falta de amor até com aqueles irmãos que eram julgados como mais fracos. Se lembra alguma coisa? Parece com alguma igreja? Eu conheço uma ou duas pessoas que parecem que são assim, mas isso é coisa antiga, isso é de muito tempo atrás, isso não é de hoje, né? A gente não consegue olhar para isso e lembrar de algumas igrejas, de alguns irmãos que passam por essas questões, né? Bom, então, enquanto Paulo ele vai tratando de cada um desses assuntos, porque ele, sendo o pastor daquele povo, ele precisava, então, ali aparar as arestas, né? Apertar os parafusos para que o evangelho fosse crido da maneira correta. Ele, então, vai falando em sua carta de cada um desses assuntos, até que ele chega num assunto vital, justamente no final de sua carta, que é a ressurreição de Cristo. Ok? Bom, vamos ler novamente os dois primeiros versos do capítulo 15, verso 1 e verso 2. Diz assim o texto: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Já deve ter ouvido uma frase assim: eu creio em Deus do meu jeito. Você tem religião, eu tenho a Jesus. Vive a sua fé, eu vivo a minha, cada um caminha. Esse tipo de frase, já ouviu? Já ouvi algumas vezes, né? E esse tipo de frase é interessante, porque está na boca de muita gente. E muita gente acredita que ela pode levar até Deus. Mas eu te garanto, essa frase, ela só te leva a um lugar. Esse tipo de frase só te leva a um lugar: o inferno. Esse tipo de frase só leva a um lugar. Vou repetir porque é importante: o inferno. Porque a Bíblia, meus irmãos, não nos dá licença para crer de qualquer jeito. Nunca disse isso. A palavra de Deus nunca disse isso. Lembra de Caim? Ele achava que poderia apresentar uma oferta a Deus de qualquer jeito. Lembra dos filhos de Eli e do próprio Eli? Lembra da postura que os filhos de Eli tiveram diante do seu ofício de sacerdote do templo? Lembra de Saul? Leia comigo 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23.
A palavra de Deus diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedece à sua palavra, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Note que Saul foi rejeitado porque não fez a vontade do Senhor do jeito que o Senhor determinara. Se você ler o texto, você vai perceber que Saul faz até a vontade de Deus, só que só pela metade. Ele não cumpre tudo. E aí, então, a palavra do Senhor vem a Samuel. Samuel, então, ele diz: você foi rejeitado porque o Senhor não se incomoda com sacrifícios e holocaustos, né? Neste caso, a desculpa de Saul para não fazer a vontade do Senhor foi justamente para que ele oferecesse, segundo ele, sacrifícios e holocaustos para Samuel. E a resposta de Samuel é que isso não basta, isso não é importante. Mais importante do que isso é a obediência. E nós falamos sobre isso no culto da manhã, talvez há 3 semanas atrás, se não me falha a memória. A importância, então, da obediência. Não, a Bíblia não dá espaço para que creiamos em Cristo ou na palavra de Deus de qualquer jeito. Caim foi apartado por isso. Saul foi apartado por isso. Ok? E é muito forte essa questão da, pois a rebeldia como um pecado da feitiçaria, como diz, né, o texto que nós lemos agora, porque deixa bem claro que se você não faz a vontade de Deus do jeito que ele estipulou, para Deus é como se você cresce num outro evangelho. É como se não houvesse sentido na sua fé. Olha o perigo da gente ter a nossa fé, e você, de eu ter a minha fé e você ter a sua, e a gente vai caminhando. Olha o perigo disso. Tem muito crente que diz que é crente, mas que não acredita na Bíblia, ou que não vive de acordo com o que a Bíblia fala. Bom, Saul foi rejeitado porque não viveu de acordo com a palavra de Deus. O próprio Deus tinha dado uma palavra para ele e ele resolveu fazer diferente, ou achar que todo o contexto não precisava ser seguido ao pé da letra. Perceba a gravidade desta questão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está lá em João capítulo 14, no verso 6. Okay? E lembre das palavras de Paulo. Essas duas palavras que nós lemos agora, esses dois versos, perdão, que nós lemos agora. Paulo diz o seguinte: eu quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. E é muito interessante porque hoje em dia nós vivemos numa cultura onde as pessoas não podem dizer determinadas coisas para nós. Quem ela pensa que é para falar a respeito da minha vida, ou de como eu ajo, ou de como eu vivo? Não é verdade? Muitas pessoas têm esse costume. Crianças têm esse comportamento diante dos pais, às vezes, que afronta. E às vezes nós temos esse tipo de comportamento não só diante de um dos outros, mas diante do próprio Deus. Perceba, meu irmão, que o que Paulo está falando aqui, ele não fala em tom de aspereza. Ele não fala em tom de arrogância. Quando ele diz que a sua fé, né, será em vão, terá sido em vão, ele não fala como quem diz: faça o que eu digo porque a minha palavra basta, porque o que eu falo é o mais importante. Não é isso. Às vezes nós notamos que o próprio apóstolo Paulo, Cristo também, principalmente, e todos os apóstolos, eles traçam alguns pontos e não arredam o pé. Isso hoje para nós seria taxado de intolerância, de sujeito agressivo, né, que não avalia as circunstâncias nem avalia a si mesmo. Okay? Isso a gente tem nesse momento nós vivemos justamente esse tipo de comportamento. Nós temos esse tipo de comportamento.
Mas Paulo não está falando que fala de um lugar de orgulho, de um lugar de aspereza, de um lugar de confrontamento. Eu vou trazer outras palavras do apóstolo Paulo para que você possa, então, perceber um pouco mais sobre esse homem. E aí sim nós vamos conseguir entender de que tipo de comportamento Paulo está, então, trazendo essa mensagem. Okay? É de um lugar de ódio? É em um lugar de agressão que ele traz essa mensagem, ou num lugar de amor? Perceba comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. É um texto que eu gosto muito. E Paulo diz o seguinte: essa afirmação ela é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É o mesmo Paulo, mesmo homem que aparenta ser agressivo no verso 1 e 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios, é o mesmo homem que está dizendo que se considera o pior pecador da face da terra. Não me parece um homem orgulhoso. Sinal de humildade, quando você reconhece as suas fraquezas. E Paulo ele percebe, então, que ele é fraco, pecador, incapaz de acertos, se não for por Jesus Cristo. Ele tem total certeza de sua vileza, de que ele é mau. E esse é outro aspecto curioso de nossa sociedade agora. Porque o mal virou relativo. Antigamente a gente podia ter conversas e a gente poderia generalizar alguns aspectos. Por exemplo, o crime é ruim. Hoje em dia, o crime já é relativo. Não, porque talvez diante de tal coisa já há uma relativização do crime, relativização de pecado, relativização de comportamentos que outrora eram vistos como algo ruim. Paulo, então, tem certeza de quem ele é, e ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Outro texto que eu gostaria de trazer, ele está em Romanos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler brevemente para os irmãos. Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Paulo aqui está falando com relação aos judeus que não creem em Jesus. Ele diz que os ama tanto que preferia ser amaldiçoado e apartado de Cristo, para que eles não fossem apartados. Eu não sei você, mas penso que esta é uma atitude de um homem extremamente amoroso, que prefere, então, não gozar dos privilégios de estar com Cristo para que outras pessoas pudessem. É claro que o próprio Paulo sabe que isso é impossível, mas ele diz que assim é o coração dele, que ele ama tanto aquelas pessoas que, se pudesse, ele se sacrificaria ao máximo. Não me parece um homem agressivo, não me parece um homem áspero, não me parece um homem arrogante. Último texto, para que a gente possa entender o porquê que Paulo está falando essas coisas, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1 e 2. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, Paulo não diz o que diz porque ele pensa que é o certo. Paulo diz o que diz porque ele entende que foi o que o Senhor revelou para ele e é isso que ele precisa transmitir. Ok? Um jornaleiro, alguém que vende um jornal, ele não tem poder para mudar o que está escrito no jornal. Ele apenas entrega o jornal na banca, okay? ou até na sua casa. Perceba então que Paulo, assim como um entregador de jornais, ele não tem o direito nem o poder de mudar as palavras no seu Deus. Ele apenas
ou entrega essa mensagem. Muitas vezes, os apóstolos eram tratados ou compreendidos como arautos de Deus. E a função de um arauto era que ele fosse a própria boca do seu Senhor. De modo que quando ele fala, ele não fala o que pensa, ele não tem nem direito para fazer isso. Ele fala somente a vontade do seu Senhor. Então, quando mandava-se um arauto até um outro reino para transmitir a mensagem do seu rei, ele não poderia adicionar e nem reduzir aquela mensagem. Ele só poderia tratar daquilo que o seu Senhor lhe mandou tratar, lhe mandou dizer. Perceba então que este homem, quando fala no verso 2, que se aqueles que o escutam, que leem a sua carta, não se aterem, não se ativerem à sua mensagem, a fé deles será em vão. E ele diz isso por amor. É como um pai que fala: filho, não vá por ali. Nada de bom virá se você for até ali. Escute o seu pai. É um clamor. É um clamor. Então esse homem, carregado de amor, que entende que ele é o pior dos pecadores, que diz que ama os seus de tal modo que preferia estar apartado de Cristo, ele entende que a mensagem que foi revelada não foi anunciada por homens, e ele não aprendeu de outros homens, mas foi o próprio Cristo que lhe deu a mensagem, e por isso ele transmite essa mensagem. Ok? Verso 3 e 4 do nosso texto de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, então, transmite uma informação, que é: Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi uma morte qualquer. E os homens que condenaram a Jesus foram instrumento da mão de Deus para a nossa salvação. Entenda isso. Havia um propósito, um plano perfeito, onde precisavam condenar a Cristo, porque a nossa vitória viria de sua morte e ressurreição. Então aqueles homens foram instrumentos de Deus. Isso não quer dizer que estão perdoados, ok? Isso é uma outra conversa. Mas aqueles homens então foram apenas instrumentos de Deus para a nossa salvação. Paulo então, como já falamos, tinha uma mensagem e ele começa então a relembrar esses irmãos, que aparentemente eram cristãos, mas esqueceram de algumas informações, ou então tinham entendido algumas informações de forma incorreta. Então ele diz isso: Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a primeira afirmativa. Outra afirmativa interessante é que ele diz: morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Paulo aqui está reforçando a natureza da nossa fé, sendo a Bíblia, então, o principal marcador, é o delimitador da nossa caminhada. Não é o que eu penso que é o certo, mas é o que a Bíblia diz. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Versos 5 a 8, Paulo também está preocupado em trazer uma informação que é por demais interessante, é por demais relevante, e muitas pessoas atualmente esquecem disso. Versos 5 a 8. Leiamos juntos. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. O que Paulo está tentando trazer para esses irmãos nesse exato momento é que, naquele período, lembra que estamos a 55 depois de Cristo, ok? Faz 55 anos, então, do momento de morte e ressurreição
do nosso Senhor, depois do nascimento, morte e ressurreição. Então, se a gente pensar aí, Jesus, ele exerceu o seu ministério até os 33 anos. Então, a 55, nós estamos a mais ou menos 20 e alguma coisa aí, 15, perdão, em alguma coisa, 16 anos da ressurreição do nosso Senhor. E aí ele começa a trazer algumas informações importantes. Ele fala, olha, Cristo, então, ele apareceu a muitos. Primeiro, aos 12, a 500 irmãos de uma vez. Depois, para mim, que sou considerado fora do tempo. Ele considera a si mesmo como fora do tempo. Se Paulo considera a si mesmo como apóstolo fora do tempo, quanto mais esses outros apóstolos que dizem por aí que o são. Ok? Paulo parece que chama atenção para o fato dele ser uma exceção à regra dos apóstolos. De modo, então, que eu creio que para por aqui a quantidade, o número de apóstolos. Nesse momento, Paulo está fazendo questão de dizer uma coisa que muitas pessoas esquecem. A nossa fé não é vazia de significado. A nossa fé, ela é passível de ser comprovada. Ok? No verso 6, no final do verso 6, ele diz, a maioria das quais ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Ou seja, isso que eu escrevo para vocês sobre a ressurreição de Cristo, tem gente viva agora que pode comprovar, porque viu com os próprios olhos o Senhor Jesus ressurreto. Olha o peso, olha o poder dessa mensagem, desta informação. Lembre-se que o judeu, ele se preocupa muito com o seu testemunho. E aqui, testemunho é uma vitória. O que é normalmente a gente tem essa concepção, né? Ah, irmão vai dar um testemunho, então é uma vitória. Ele ganhou alguma causa na justiça, ou aconteceu alguma coisa no trabalho. Bom, às vezes pode até acontecer. Mas testemunho não é só isso. Testemunho, na verdade, é a palavra que está sendo dada a alguém. Testemunho, então, era a palavra de alguém e a verdade, ou melhor, a validade que ela tinha. Meu pai sempre dizia, você pode ter muitas coisas, você pode fazer muitas coisas incorretas, mas a sua palavra ela tem que ser um só. É claro que ele não está querendo dizer, gente, que eu deveria, porque eu poderia fazer muitas coisas erradas, mas o que ele estava querendo dizer, sobretudo, né, a raiz do seu ensino, era o seguinte, um homem só tem a sua palavra. E a sua palavra, meu filho, tem que ser uma só. Uma só. Então, quando um judeu falava, era inadmissível pensar que ele estaria mentindo, porque ele sabe o peso que as palavras tinham. Não é como nós, que hoje em dia alguém conta uma coisa, a primeira coisa que a gente diz é, sério? Verdade? Ué, se a pessoa falou, subentende-se que é verdade. O nosso choque talvez deveria ser, minha nossa, não sabia que isso tinha acontecido. Mas normalmente as nossas expressões são justamente expressões de questionamento da verdade. Sério? Não acredito. Há um problema aí, percebe? Cultural. Intrínseco à nossa vivência atual. Isso é um problema. O judeu naquela época, então, ele tinha preocupação com sua palavra, por isso que ele não dizia qualquer coisa. E não assumia qualquer coisa. Então, quando ele diz aqui que existem pessoas capazes de comprovar porque viram Jesus, eles não estão mentindo à toa. Era importante frisar, então, que a fé naquele período era palpável, porque havia possibilidade de comprovação, porque haviam pessoas que estavam vivas e poderiam dizer, eu vi com os meus próprios olhos. E isso é um apelo que nós fazemos aos que dizem que a nossa fé é vazia de significado ou vazia de comprovações. Nossa fé ela é viva. A nossa fé ela é carregada de significados e certezas. Caminhando, Paulo, ele vai, depois desses versos, ele chega então ali no verso 12, que é o âmago da nossa mensagem, e ele vai tratar justamente sobre essa questão de ressuscitou em nossos corações, porque naquele período muitas pessoas estavam acreditando que Jesus ressuscitou dos mortos. Como pode? Veja comigo, verso 12 a 14.
Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, Paulo aqui está refutando aqueles que não criam na ressurreição dos mortos. Tinha gente naquela igreja que até cria que Jesus tinha ressuscitado, mas que não cria na ressurreição dos mortos. E aí Paulo está chamando a atenção para falar, olha, quão incorreto é isso. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer que Cristo é a primícia daqueles que ressurgem, que ressuscitam. Ok? Nesse momento, então, pontualmente, além de tratar sobre a questão da ressurreição dos mortos, ele vai falar o seguinte: nós cremos na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitaria. E aí, se Cristo não ressuscita, então há um problema. Se Cristo não ressuscitou, nós temos um problema, que é a nossa fé, ela é inútil. E perceba, meus irmãos, que o problema aqui é a questão do pecado. Essa é o ponto central da questão da morte, da vinda do nosso Senhor, morte e ressurreição. É o pecado. Este é o ponto mais importante da nossa mensagem. Preste atenção, fique comigo. Já parou para pensar por que Cristo realizava milagres? Já se perguntou? Se ele dizia, o meu reino não é esse, mas é um reino que há de vir. Haverá um outro tempo. Então por que ele realizava milagres agora, atualmente? Vamos ler novamente o texto que a Andressa trouxe para nós há 2 semanas atrás. Marcos, capítulo 2, verso 1 a 12. Vamos ler rapidamente esse texto. Marcos, capítulo 2, verso 1 a 12. Esse texto é o exemplo perfeito do porquê Jesus realizava milagres. Marcos, capítulo 2, verso 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso 8, Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Porque então Jesus realizava milagres? Era para testificar que ele tinha poder para perdoar pecados. Quando ele pergunta, o que é mais fácil dizer? Seu pecado está perdoado ou levanta e ande? Ele dá a entender então que é mais fácil dizer seu pecado está perdoado. Mas ele diz o seguinte: não, eu vou fazer ele andar para que você entenda que o que eu estou dizendo é muito mais sério. Se eu digo que seu pecado está perdoado, o que é andar nessa vida? Mas para que você saiba que o que eu disse primeiro tem valor e é verdade, eu vou permitir que você prove o que eu estou dizendo agora em segundo lugar, que é: levante, pegue a sua maca e ande. Se eu posso fazer esse homem recobrar a atividade ali de suas pernas, eu posso perdoar pecados. Muito mais sério do que não poder ir a determinados lugares pela sua debilidade no caminhar,
Muito mais grave é não poder ir até o Senhor Jesus, não poder gozar de sua graça por conta do pecado. Jesus então deixa claro que o maior problema do homem não é as suas fraquezas enquanto homem de carne, mas as suas fraquezas que vêm do pecado. Jesus, então, ele realizava milagres para confirmar que a sua palavra tinha validade e que ele veio para perdoar pecados. Lembra da nossa primeira mensagem, nosso primeiro texto sobre a série de mensagens da pessoa de Cristo, sobre o nascimento, Mateus capítulo 1, verso 21, que diz que ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O milagre, então, era a prova de que Jesus dizia a verdade. Mas só uma ação sobrenatural não é o bastante, pois, ainda assim, muitos não criam em Cristo, mas resolviam crer em outras pessoas. É engraçado pensar isso. Mas haviam pessoas que, mesmo depois de ver milagres, não acreditavam em Cristo. Mas se outra pessoa estivesse fazendo, aí elas criam. Vou te mostrar. Atos capítulo 8. Abra comigo Atos capítulo 8. A partir do verso 9. 3 versos que nós... Perdão, até o verso 13 nós leremos Jesus, dá força. Atos capítulo 8, do verso 9 ao verso 13, meus irmãos. Abra comigo. O inimigo está furioso. Mas ele já caiu, em nome de Jesus. Verso 9 de Atos capítulo 8 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem quanto mulheres. Verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Note duas coisas, queridos. Duas coisas para se notar aqui. Simão faz mágica. Filipe faz milagre. Essa é a primeira coisa que você precisa perceber. A distinção de funções. Havia um homem que realizava mágicas. Filipe realizava milagres. Ok? Cristo, então, quando realizava os seus milagres, ele tinha um propósito. E o seu propósito era o quê? Transmitir uma verdade. Mas Simão, quando realizava sua mágica, ele tinha um outro propósito, que era o quê? Iludir o povo. Isso é muito importante. Simão, então, fazia mágica. Filipe aqui faz milagre. O milagre de Filipe levava as pessoas para Cristo. O caminho, a verdade e a vida, que já comentamos, de João, capítulo 14. Note que esse homem tinha por objetivo iludir a muitos, e para isso ele realizava atos sobrenaturais. E o texto disse o quê? Que muitos criam. Então, só realizar algo sobrenatural não era o bastante. Não era o bastante. Tanto é que esses homens foram batizados em nome de Jesus Cristo e aí passaram a crer. Perceba isso. Verso 15 e 19, voltando para o nosso texto de 1 Coríntios. Já estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Verso 15 ao 19 diz o seguinte: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo.
Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Verso 18: Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. Veja que o ponto central aqui é o nosso estado. Se Cristo não ressuscitou, os homens estão num estado. Nós vemos isso no verso 17, que é: ainda estamos em nossos pecados. Em Mateus, no capítulo 27, do verso 50 ao 54, logo após a crucificação de Jesus, a natureza começa a responder com terremotos e muitas coisas estranhas aparentemente acontecem. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Mateus 27, do verso 50 ao 54, diz o seguinte: Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A morte de Jesus e a resposta da natureza àquela morte fez com que aqueles homens chegassem à conclusão: não é gente normal que está morrendo aqui. É o Filho de Deus que morreu. Porque a natureza respondeu a essa morte. Coisas indizíveis aconteceram. Tem uma passagem no próprio livro de Mateus que diz que, diante da morte de Cristo, algumas pessoas ressuscitaram dos seus túmulos. Mas ainda assim não é o bastante. Porque o fechamento da revelação da paternidade de Deus sobre Cristo viria com a vitória do último inimigo, a morte. Entenda bem, meu irmão, que o Senhor se propôs a revelar a Jesus, perceba isso, através de sua paternidade. Eu revelo a Cristo como o Filho. E eu revelo a Cristo como Filho através do seu nascimento milagroso de uma virgem. Eu revelo a Cristo como Filho quando eu digo que este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. E todas as pessoas ficam procurando atônitas uma voz que ninguém entende, mas que veio do céu. Eu comprovo que Cristo é meu Filho quando eu o revisto e encho ele de poder para que ele realize obras sobrenaturais, para que ele realize milagres. Eu provo que esse é meu Filho quando ele vai para a morte. Mas não acaba aí. Porque o Senhor ainda está revelando que Cristo é o Filho dele. E a última parte dessa revelação é ressuscitando a Jesus, vencendo o último inimigo, que é a morte. Veja Romanos, capítulo 8, verso 1 a 2. Diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a lei, e a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Não fosse a ressurreição de Cristo, eu estaria preso ao meu pecado. Último texto da noite, meus irmãos, para que a gente possa encerrar. Veja Levítico, capítulo 9, verso 22 ao 24. Terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 9, verso 22 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se
com o rosto em terra. O que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que naquele período havia a oferta de propiciação, de aceitação e perdão de pecados. Então, Arão e Moisés oferecem esse sacrifício, esse holocausto de propiciação para que o pecado fosse aceito e perdoado. E quando o fogo desce do céu, consumindo então todo aquele sacrifício, é a prova cabal de que Deus aceitou a nossa oferta e nos perdoou. Pense comigo agora, meu irmão, pense comigo agora, meu irmão, na morte do seu Senhor. Pense comigo na morte de Jesus Cristo. Porque qualquer um poderia dizer: eu estou descendo à sepultura e o Senhor vai perdoar os pecados de todos nós. Mas ninguém poderia comprovar se isso foi feito mesmo. Mas Cristo, meu irmão, Cristo desceu à sepultura e foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Ok? Entenda isso. A ressurreição de Cristo é a prova de que o próprio Deus aceitou o sacrifício de Jesus e nos deu perdão. Nós temos agora paz com Deus. É por isso que no verso 17, Paulo diz: ainda estamos mortos dos nossos pecados, se Cristo não ressuscitou, pois como saberemos que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? É por isso que nós somos os mais miseráveis dos homens, se Cristo não ressuscita. Porque continuamos mortos em nossos delitos e pecados, Romanos capítulo 3. Mas não, Cristo ressuscitou. Sendo assim, nós temos paz com Deus. Fomos perdoados. É por isso que não há mais condenação. É por isso que o inferno nem a morte são maiores ou podem nos derrotar, porque em Cristo já obtivemos a vitória. Qual é a implicação da ressurreição de Cristo? Qual é o resultado? Temos paz com Deus. Fomos perdoados. Nada mais nos separa do amor de Deus. Pense nisso. Nem altura, nem profundidade, nem poderes do porvir. Que percebam que o nosso Senhor Jesus garantiu-nos então na cruz o nosso perdão e provou na sua ressurreição que fomos perdoados. Temos então paz com Deus. E esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da nossa alegria. Se Cristo não ressuscitasse, seríamos de fato os mais miseráveis dos homens. Mas como Paulo lembra claramente no verso 7, muitos viram que Cristo ressuscitou. Nossa fé não é vazia e ela foi comprovada. E nós cremos. Cristo ressuscitou. Por isso há esperança. Amém? Essa é a nossa mensagem, esse é o fechamento, então, dessa nossa série de mensagens. E fechar com a ressurreição é muito importante, porque é justamente o que cremos. Cristo ressuscitou. Cristo nos concedeu perdão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa mensagem ela fique no seu coração. Que o próprio Espírito Santo complete aquilo que eu não fui capaz de completar. E que o Espírito Santo também realize a sua obra salvadora, transformadora. Porque eu não sou capaz de fazê-lo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é. Que Deus te abençoe, meu irmão.